nos ajuda. Pronto. Muito bem. Então, o foco da nossa conversa de hoje são as práticas de letramento. Então, nós vamos começar estabelecendo uma rápida diferença entre o que é prática e o que é evento de letramento, tá? Que é uma coisa que, às vezes, a escola não atenta, ela não estabelece essa diferença. Vejam bem, se vocês já leram lá o material, né? Se nós considerarmos, ou se nós aceitarmos a definição de letramento como sendo uma prática social, isso significa um cotidiano, uma prática, quer dizer, uma coisa que se repete várias vezes. Então, a gente tem que partir desse pressuposto, tá? Se nós aceitamos a definição de letramento como sendo uma prática social, nós temos que pensar nesse letramento dessa forma. Aí você toma uma decisão, certo? Que é ter na sua escola, no seu currículo, no seu PPP, no seu conteúdo, uma prática de letramento. Quer dizer, uma coisa que vai ter um médio ou longo prazo, certo? E o evento de letramento é qualquer coisa que você faça, inclusive na sua sala de aula, durante a sua aula. Tá? Então, eu acabei de conversar com a Rosilene, né, Reginaldo, você ouviu, e o professor de matemática, por exemplo, ele pode levar o aluno dele ao cinema. E antes de entrar no cinema, ele tem que comprar a entrada, né? Ele pode querer uma pipoca, um chocolate. Então, aquilo é o mundo do aluno, né? Aquele adolescente, ele não vai normalmente ao supermercado, à feira, mas ele vai ao cinema, ele vai ao shopping comprar um produto, certo? Então, aí, através desse evento, o professor de matemática pode ensinar os alunos a contar, a fazer soma, adição, subtração, a conferir troco, certo? A usar o cartão de crédito, porque hoje em dia a grande maioria deles tem um cartão de crédito, certo? Então, isso pode ser um evento, quer dizer, aquele momento da aula, ou você pode ter isso como uma prática. Então, por exemplo, você está ensinando uma turma na zona rural. Então, a zona rural, ela é conhecida pelo trabalho no campo, né? Então, você tem plantação, você tem colheita, você tem uma série de coisas. Então, você pode, por exemplo, fazer uma feira na sua sala. Então, olha, vocês peçam aos pais de vocês, ou até no próprio colégio. Por isso que eu estou dizendo, uma coisa é o evento, a outra é a prática. Então, o colégio ele pode ter uma feira de produtos vendidos direto do produtor. Então, olha, gente, vocês avisem lá para os pais de vocês que no dia X, no dia Y e no dia Z, nós vamos ter uma feira aqui na escola. Então, os produtores vão vir para cá vender os produtos. Porém, quem terá que fazer as compras são vocês, não são os pais. Não é para os pais de vocês virem para cá fazer compra. Vocês vão ter que fazer as compras. Aí você vai explicar que eles vão ter que conversar com os pais para fazer uma lista, né, daquilo que o pai quer que seja comprado. Então, olha, eu quero tanto de tomate, eu quero tanto de coentro, eu quero tanto de couve, eu quero maxixe, eu quero não sei o quê. Então, eles vão fazer uma lista, né? E vão trazer para comprar aquela lista na feira que a escola vai fazer. Então, isso que é? É um evento de letramento na zona rural. Isso pode ser também na zona urbana, mas na zona rural é aquela história da realidade mais próxima, né? Certo? Do entorno social. Então, você faz o aluno participar de 2 letramentos. Um é fazer a lista de compras com os pais. E o segundo é ir lá comprar as coisas na feira da escola. Ah, mas isso não dá para fazer com criança. Claro, é por isso que eu estou dizendo. A escola
ela precisa saber qual é a prática de letramento que ela quer realizar, correto? De acordo com o nível que seja escolhido. Então, essa diferença entre prática e evento de letramento é uma coisa que as escolas estão agora, né, tentando se acostumar a fazer e a realizar, porque nessas BNCC a escola vai precisar fazer isso, porque ela não tem mais aquele currículo como havia antigamente, ela tem só um esqueleto, e as costelas é ela que vai fazer, é ela que vai colar, ela que vai criar. Então ela vai ter que pegar as disciplinas, né, e estudar esse conteúdo e criar projetos, que são os tais chamados percursos, né, os diretórios e os percursos. Então, para começar, a escola precisa definir se vai ter alguma prática de letramento, porque eventos de letramento, isso aí é por conta do professor, certo? O professor vai realizar, ou individualmente, ou em pequenos grupos lá, né? Então, eu estava dizendo ainda há pouco, que eu não sei se o Reginaldo já tinha chegado aí e ouviu, que você, às vezes, perde a oportunidade de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você realiza uma ação de letramento, você estabelece interdisciplinaridade. Então, qual é o grande mal atualmente das escolas? A escola quer fazer, nós temos 2 males, né? Primeiro, a escola quer fazer ações curtas. Então, vamos dizer, a ação vai se dar no sábado e acabar no sábado mesmo. Então, isso é um evento, não é uma prática. Então, esse é o primeiro ponto. A escola só quer fazer um evento de letramento. Ela não quer ter a prática do letramento. Por uma série de razões. Pode ser por recurso, pode ser por tempo, pode ser por disponibilidade, enfim. E o segundo mal é que ela quer fazer uma prática. Quando ela quer fazer uma prática, mas que envolva logo todas as disciplinas. Então, quando a escola já tem muita experiência nessas práticas de letramento, nesses projetos de letramento, isso até que dá certo. Porém, quando a escola vai começar isso, quer dizer, quando ela ainda não tem muita cancha, como se diz, o ideal seria várias práticas envolvendo menos disciplinas, para que você vá ganhando experiência, né? E quando você tiver com mais experiência, se sentir mais preparado, né? Mais pronto, não só você, mas todo o envolvimento escolar, aí você então cria a sua prática, com mais uma só ou duas, com mais disciplinas, né? Porque aí você já tem aquela linha, né? Você já sabe o que fazer. Então, esses são 2 males muito frequentes na escola, tá? Então, o primeiro ponto é a gente pensar em fazer essa diferença entre o que é um evento e o que é a prática, certo? E o segundo aspecto, tá, que eu quero que vocês pensem, e que está lá no material, né, aqueles que já conseguiram ler, é que hoje em dia os estudiosos, eles resolveram abrir um leque de letramento, vamos dizer assim. Então, antigamente, até uns 5 ou 10 anos atrás, nós falávamos apenas em letramento. Então, letramento é qualquer prática social que se estabeleça. Hoje, a gente já não pensa só dessa maneira. Então, a gente já hoje nomeia, vamos dizer assim, a gente cria rótulos para os diversos universos onde o letramento se faz necessário. Então, se vocês já olharam lá no material, vocês viram que esses estudiosos, como a Magda Soares, a Roro, criaram
diversos nomes. Então, que elas convencionaram dizer tipos de letramento. Então, só para dar 2 exemplos para que vocês possam entender, né, para ilustrar esse aspecto, nós temos um letramento literário, que é talvez o que seja mais próximo das nossas aulas de língua portuguesa. Então, esse letramento literário é você, por exemplo, fazer um sarau na sua escola, certo? É você fazer uma simulação, certo? Para discutir se a Capitu traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho, se ela foi adúltera ou não foi adúltera, certo? Então, isso é você viver a obra literária, ao mesmo tempo em que você atualiza essa obra, certo? Então, não adianta, por exemplo, você fazer um sarau literário se os alunos não vão poder dizer para você o que é que aquela obra representaria hoje, certo? Então, um dos letramentos, né, é o letramento literário. É o aluno passar a interagir com as obras literárias. E qual é a única maneira dele interagir com essa obra? É ele ler a obra e atualizar essa obra. Tá? Isso você pode fazer num sarau, numa conversa com um autor, por exemplo, tá? Que você tenha acesso. Um outro tipo de letramento que é muito próximo de todos nós é o letramento digital, especialmente hoje, né? Então, quem é que não sabe fazer um pedido no iFood? Quem é que não compra nas Casas Bahia, né? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, assistir novela é perda de tempo. Mas depende, né? Então, se vocês estão assistindo essa novela aí da Globo, Amor de Mãe, vocês viram esses 2 capítulos anteriores, a tal da Lourdes, né, que é uma senhora do interior, que veio do interior, que nunca teve acesso a grandes coisas, se viu agora diante da oferta do filho em comprar uma máquina de lavar nova. E como ela não pode sair de casa, porque, né, a novela está dentro do contexto atual, o que é que ela foi fazer? Aprender a comprar a máquina, né, no site interativo da Casas Bahia, que deve ser um dos patrocinadores da novela. Então ela foi lá fazer, conversou lá com o atendente, né? Tudo pelo celular, tudo no site, tudo no aplicativo da Casas Bahia. E no Magazine Luiza, enfim. Então, o letramento digital está super próximo de nós. Então, essa é a nossa primeira visão. Então, a gente tem o primeiro pensamento tem que ser esse, tá? Então, nós vamos fazer um evento de letramento, beleza? Ele é simples, é rápido, tudo bem. Nós vamos criar uma prática de letramento, então nós precisamos de um projeto para essa prática. Tá certo? Então, isso é o primeiro ponto. Muito bem. O segundo ponto, que é importante, nós já conversamos um pouco na semana passada sobre isso, você precisa estudar o entorno da escola, você precisa estudar a realidade dos seus alunos. Por quê? Porque o primeiro ponto, né, do projeto de letramento ou do pré-projeto de letramento é você definir em que universo esse projeto vai acontecer. Porque você vai ter que, provavelmente, criar esse universo na escola. Ou levar os alunos até ele. Então, o primeiro aspecto a considerar no pré-projeto é o universo dele. Ou seja, em que tipo de letramento você vai utilizar com seus alunos. É o letramento literário? É o letramento digital? Tá? É o letramento ambiental? É o letramento étnico-racial?
Então, você tem que definir em que sociedade você vai utilizar aquela prática de letramento. Claro que isso tem que estar em consonância com o seu conteúdo lá, né, com a série dos alunos, com aquilo que a escola está pretendendo. O segundo aspecto, e aí vocês estão já acostumados, porque isso existe em todo pré-projeto ou em todo projeto, você precisa dizer qual é o seu objetivo com aquela prática de letramento. A partir daí, você vai estabelecendo os outros pontos do pré-projeto. Quem é que vai estar envolvido, tá? Quais são os recursos que você precisa, qual é a metodologia que você vai utilizar, certo? Qual é o resultado que você espera. Aí a diretora vai dizer assim, quanto tempo vai durar essa prática, esse projeto? Aí vai levar o ano inteiro. Ah, esse professor aí, ele não quer dar aula, ele quer só gastar o tempo com um projeto de letramento, que vai durar o ano inteiro. Por que precisa durar o ano inteiro? E essa aí é talvez a maior dificuldade na criação desses projetos de letramento, de práticas de letramento. Mas então, o primeiro ponto, você precisa estabelecer esse universo, né? Qual é a prática social que você quer? Depois, qual é o seu objetivo? E daí para frente, você então vai desenvolvendo os outros itens que são inerentes a qualquer pré-projeto. Tá certo? Tá claro isso para vocês, Reginaldo, Rose? Muito bem. Então, eu sugeri lá na plataforma, né, que vocês olhassem para aquelas duas imagens, escolhessem uma, que eu sei que a grande maioria deve ter pensado naquela mãe, naquela criança gritando de fome, né, porque eu acho que é a mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu pedi que vocês olhassem essa imagem aqui, eu vou compartilhar agora. Então, essa aí, tá? Essa foi uma das imagens. Então, você tem a senhora, né? Uma moradora de rua, provavelmente, certo? Com um laptop popular, porque agora praticamente todo mundo tem acesso ao laptop, né? E ela não está conseguindo concluir a compra do almoço da criança, ou do almoço deles, né? E aí a criança está desesperada, gritando de fome, correto? Então, essa foi uma das imagens que eu mostrei. Muito bem. Vocês conseguiram visualizar bem essa imagem lá na plataforma? Sim. Na plataforma ela está muito reduzida, né? Aí eu muito reduzida. Vi na internet que ela é bem maior. Pois é, mas aí... Para visualizar bem. Isso, bastava vocês clicarem com o lado direito do mouse lá na foto e salvar ela como imagem. E aí vocês iam poder ampliar, tá? Porque lá na plataforma a gente não tem como deixar ela muito grande, entenderam? Mas se você clicar e salvar, ela vai salvar como imagem lá no seu computador. Aí você abre e amplia, tá? Mas não tem problema. Então tá dando para vocês verem agora o que está acontecendo aí, né? Sim. Essa imagem, ela representa que tipo de letramento, se nós formos colocar um rótulo nele? Olha, professor, eu olhei muito, tanto essa quanto a outra. Às vezes a gente olha com os olhos dos alunos, né? Porque eu pensei, assim, eu vi a questão como um pré-projeto para os alunos. Sim. Né? E eu já trabalhei em todas as séries possíveis, da educação infantil ao ensino médio. Sim. Então, essa imagem para um aluno de quinto ano, sexto ano, ela tem uma interpretação, para um aluno de nono tem outro, para um aluno de terceiro ano tem outro. Perfeitamente. Né? E
E aí eu vi de uma seguinte forma, como se... Eu não olhei o menino como, de fato, só uma criança com fome. Sim. E sim a pressão que as famílias, que a mãe, no caso, principalmente se for uma mãe de família solteira, né, que cria os filhos sozinha, ela passa por essa pressão todos os dias. Sim. Então, hoje em dia, você ouvir o ficar em casa, para eles tem uma Uhum. pressão muito grande, né? Assista a aula online, faça as atividades online, resolva as suas atividades online, peça pelo WhatsApp, peça por um aplicativo. E a impressão que dá é que ela pode pedir, mas de que forma? Né? O laptop é popular, mas ela tem internet, mas ela tem o dinheiro para comprar, Uhum. né? E o filho não sabe disso, né? Talvez ele não entenda o que ela está fazendo no computador naquele momento. Certo. Então, a imagem, sim, ela tem um peso político muito grande, ela tem um peso econômico muito grande, ela tem um peso social muito grande para Certo. nós, na nossa Mas olha, visão. mas olha o texto. Justamente. Então, quando ela diz, calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou. Ela está fazendo o almoço ou ela está comprando? Ela está fazendo e está na internet, Pronto. né? Então, isso aí é outro aspecto, né, da prática de letramento, certo? Por isso que você precisa estabelecer o seu objetivo e a definição se é um evento ou se é uma prática. Então, aí, por exemplo, você tem várias possibilidades. Você tem letramento digital, quer dizer, ela não sabe usar o aplicativo, né, do almoço, por isso está demorando a conseguir o download do almoço, tá? Você pode estar aí com um letramento doméstico, certo? Como falou a Rosilene, então ela está cozinhando, certo? Mas talvez não tenha o hábito de cozinhar ou os ingredientes para fazer o almoço. Então isso aí cria, vamos dizer assim, um letramento de, como é que eu vou dizer, de ações públicas, talvez, vamos chamar assim, tá? A Rosilene falou em política pública, né? Então, você pode visualizar a imagem, tá? Por vários ângulos. Então, é por isso que eu disse a vocês, primeira providência é você olhar o entorno do seu projeto, da sua prática ou do seu evento de letramento, tá? Então, você quer produzir um evento de letramento com cunho social, com cunho político, né? Com cunho, vamos dizer assim, realista, né? Cotidiano, aquela coisa normal, né? Natural. Vocês querem ver um exemplo? Vocês acham que a escola onde vocês trabalham concordaria em que vocês convidassem uma drag queen ou uma LGBTQI, HGB, sei lá o quê, para ir para a escola, ser entrevistada pelos alunos? Isso é um Eu letramento. eu acho que ia criar um certo impacto, né? Se bem que hoje a gente trabalha, hoje na nossa escola, a escola que eu trabalho tem 2 professores que são homossexuais e assumidos, Não profissionais chame. capacitatíssimos, Sim. mas eu Eles acho que, não são. querendo ou não, cria um impacto Certo. social, né? Tem muitas famílias que dizem assim, eu entendo, mas eu não aceito, e Pois se é. não aceita, não respeita, né? E se a Então, sua escola for religiosa? justamente, né, tem tudo isso. Pois é. Então, é isso, tá? É isso. Então, não adianta, é assim, você pode criar um projeto de letramento só para encher linguiça, tá? Então, a escola é obrigada a ter esse projeto de letramento. Então, vamos fazer um projeto aí qualquer. Ou você pode criar o projeto dentro da realidade deste entorno da sua escola.
da realidade dos... Quando eu digo entorno, não é para vocês saírem da escola e irem andar lá pelo quarteirão, pela quadra da escola. Eu estou falando entorno, é a realidade em que a sua escola está inserida, a realidade dos seus alunos. Certo? Então, você pode visualizar o projeto, se você quer criar um projeto de letramento, você pode visualizar esse projeto de vários ângulos, tá? E aí seria importante que você não fizesse isso sozinho, né? Que você tivesse o respaldo da escola, certo? Da direção, da supervisão, de um outro grupo de colegas, né? Não é bom que a escola faça projetos de letramento isolados. Por isso que eu disse no início, evento de letramento é tranquilidade, tá, gente? É beleza, porque você faz numa manhã, dentro da sua sala de aula. Esse evento de letramento, ele não demanda muita preparação, não, tá? É uma coisa mais simples. Agora, o projeto, a prática de letramento, deveria ser em grupo e não apenas uma prática isolada, tá? Sabe aquela andorinha só, que nunca vai fazer verão? É isso, tá? Muito bem. A segunda figura, ela é mais difícil, certo? Então, eu vou mostrar aqui a segunda figura, né? Para nós discutirmos um pouco. Agora que o Elvis apareceu, né? Finalmente acordou. O Elvis dorme muito. Né, Elvis? É verdade. Então, olha só. Aqui nós temos uma situação um pouco mais complicada, hein? Nós temos um diálogo, certo? Entre vamos dizer, entre dois cidadãos. Um é pequeno, né? Um é menorzinho, e o outro já é um pouco maior. Aí o menorzinho está escrevendo um texto. E o diálogo diz assim: eu detestava escrever redações, mas agora já gosto. Percebi que o objetivo de escrever é dilatar as ideias fracas, obscurecer os raciocínios e inibir a clareza. Imagine uma criança falando desse jeito, né? Com alguma prática, a escrita pode tornar-se num nevoeiro intimidante e impenetrável. Quer ler a minha ficha de leitura? Ele pergunta para o outro. Aí o outro diz assim, a dinâmica... Aí está lendo agora, né, o que o garoto escreveu. Entre aspas, o título do texto dele era A dinâmica dos imperativos interpessoais e monológicos em Dick e Jane, um estudo de gêneros mediúnicos transrelacionais. Aí ele olha para a cara do outro, né, que deve estar absolutamente em branco, aí ele diz assim, academia, aí vou eu. Muito bem. Então me digam aí, como foi que vocês visualizaram essa imagem e esse diálogo? Primeira pergunta. Qual é o letramento mais evidente aí para a gente? Porque prestem atenção, né? Nós estamos aqui discutindo a leitura e a escrita como prática social. Pode falar. Eu vi assim, professor. Enquanto a gente viu na outra imagem vamos dizer assim, uma leitura simples, algo simples de entender, mas a imagem diz muito mais coisas, né? Nessa aí ela acaba se tornando mais complexa, certo, justamente por conta a expressão do adulto, né? De acordo com o que a criança vai escrevendo. Sim. E a gente imagina que é completamente fora da realidade.
né, de uma criança, vamos dizer assim, de uma criança. Talvez essa leitura, talvez não, ela é uma leitura acadêmica, certo, né? Ela é uma leitura acadêmica, até porque ele acha que ele escrevendo dessa forma, ele já pode estar na Academia Brasileira de Letras sem problema nenhum, né? Com a sim, idade que tem. sim, E a gente consegue ver que a redação, para muitos alunos, de fato, ela é um bicho de 7 cabeças. bicho de 7 cabeças. Não tem como dizer que não, que é. Sim, Né? Principalmente para um aluno que hoje o mercado de trabalho exige, para os jovens aprendizes, ele já exige uma redação. O Enem exige uma redação 1.000 ou quase 1.000 para que ele entre numa universidade. certo. Né? E no caso aqui, ele já quer ultrapassar todas essas limitações aí, né? Todos os parâmetros. Todos os parâmetros, já quer ir direto para a academia, né? E essa questão, ela deixa vários, pelo menos eu vi assim, ela deixa vários questionamentos em relação a quem orienta. Então, certo. quem orienta essas crianças hoje em casa são os pais que não têm conhecimento, não têm estudo, não têm tempo, né? Porque trabalha também, o trabalho não parou para todo mundo. Sim. Então, tem um leque de informações, né? E provavelmente, talvez não tenha nada escrito nesse papel. Eu também pensei assim. Pode ser que não tenha nada escrito nesse papel. Mas para que universo de letramento nós direcionaríamos essa tirinha aí? Se nós tivéssemos que partir disso aí que vocês estão vendo, para criar um projeto de letramento, qual seria ele? Me deem uma sugestão. Não entendi, assim, professor, para qual Vamos imaginar que vocês estão lá numa reunião, tá? Para criar um projeto de letramento. E aí, a diretora, ou a coordenadora, mostrou essa imagem, pediu para vocês fazerem uma reflexão, e aí chegarem lá, aí discutirem e chegarem a um consenso sobre um possível projeto de letramento partindo dessa imagem, desse diálogo. Que ideia vocês teriam? Diga, Reginaldo. Eu acho que poderia ser tipos de linguagem, né? Isso já é trabalhado no 6º ano, já começa ali no 6º ano, 7º ano, para diferenciar um pouco, porque o texto está enrolando, na verdade, né? O texto está confuso, está uma linguagem muito alta, acima da média, vamos dizer, das crianças que estão falando, porque faixa etária, você cria uma confusão de palavras, né? Mediúnico, né? Quer dizer, palavras sem contextos, descontextualizadas, né? E isso ocorre também no cotidiano da fala das crianças. Às vezes eles têm que perceber a coerência, a coesão, né, do discurso para poder passar uma informação. Né? Mas você está falando... Eu acho que assim trabalharia por aí. Né? Você está falando... Essa discussão em torno do texto, tudo bem. Da organização do texto. Mas você está falando como professor. Não é como projetista de letramento. Eu quero que você pense para que direção de letramento você poderia conduzir esse projeto. Seria buscar no entorno os tipos de fala, né? Que nós já vimos trabalhando em outras disciplinas, identificar discursos na sociedade, que grupo social fala assim, quem não fala assim. Já, né? Está melhorando. E identificar... Já está melhorando. Está piorando? Não, já está melhorando. Essa ideia aí que você... Está melhorando. Aí já está mais direcionando. Identificar que tipo de pessoas falam assim, que tipo de grupo social fala dessa forma, né? Sim. Isso seria no ensino fundamental lá para o 9º ano.
eu acho que para o 9º ano Sim, já daria para trabalhar um projeto nesse sentido, certo. né? Pode Posso, falar, professor? Regina. Como é? Posso falar? Pode? Concordo Deve. com o seu Reginaldo. Aí, quando eu vi mais exatamente a frase, a última, que diz assim, a dinâmica dos imperativos interpessoais e monológicos de Johnny. Tem não sei se é um filme, uma série, alguma coisa desses dois personagens. Eles são Aham, meio que ligados, assim, no 220, aham, né? Eles são imperativos, eles sim, precisam buscar uma forma de viver, de vida, de ganhar dinheiro. A certo. verdade é essa, né? Um estudo de gêneros mediúnicos, como é? É, Transrelacionais. Transrelacionais, é. relacional. Aí eu imaginei aqui, a escola ela tem várias pessoas, principalmente com a história da inclusão. Ah, era isso aí que eu queria ouvir. Isso, Com a história da inclusão, que eu não concordo que seja inclusão, é apenas uma inserção desses alunos na sala de aula do ensino regular. aham, Eles são essas pessoas, né? E os outros alunos, de alguma forma, são obrigados, eu digo que são obrigados, assim como o professor é obrigado a trabalhar com esses alunos, a conviver com esses alunos, e a gente sabe, ontem, inclusive, na nossa reunião, eu falava sobre isso, aham, o aluno, com todas as limitações, como a diretora falou, o aluno tem limitações que ele só consegue cobrir, colorir, pintar, brincar, colar, mas ele está lá no ano. certo. Então, ele tem as limitações dele, não adianta a gente dizer que ele é uma maravilha e ele vai seguir ano que vem para o ensino médio. Sim, Né? Então, quando eu vi essa última frase aqui, o que ele escreveu na redação, uhum, que ele diz assim, a dinâmica dos imperativos interpessoais. Então, aham, esses imperativos interpessoais somos nós. É cada certo, aluno, é cada individualidade. Então, acho certo. que seria eu trabalhar o projeto, o pré-projeto, numa turma em que, sei lá, acho que não seria nem numa turma, mas numa escola, para que eles entendessem a dinâmica da aceitabilidade, não é nem de acessibilidade, que eu digo, para Certo. esses alunos nas escolas, né? Nas escolas públicas, nas salas regulares de ensino. Ok, Não muito sei. bem, Rosinei. É, daqui a pouquinho eu vou contar a história dessa ideia aí para vocês, tá? Mas vocês estão falando bem direitinho o que eu queria ouvir, tá? Então, o Reginaldo, a sugestão seria uma pesquisa linguística, vamos dizer assim, na comunidade. Na sua visão, talvez um projeto, né, uma prática de inclusão, certo? Muito Uhum. bem. Elvis, você gostaria de fazer algum comentário ou você dormiu de novo? Fala, professor. Bom dia, gente. Bom dia Bom a dia. todos. Bom dia. É, Ele está com só, cara só de ressaca. pegando, só pegando o gancho da fala dos amigos aí, eu pensei também em algo nesse sentido, de um letramento linguístico, né? Da gente Uhum, analisar que na charge parte de uma criança, uma fala bem rebuscada, né? Uma uhum, fala ali acadêmica, até diria assim. E, e então a gente poderia fazer esse tipo de análise, analisar que como a gente aprendeu, ou na verdade, o review, na verdade, nas semanas anteriores, uhum, que a língua ela difere não só por questões linguísticas, mas extralinguísticas. E a uhum. idade, a faixa etária é uma dessas questões, né? Uma dessas questões extralinguísticas, questões Certo. externas, né? Então, a Uhum, gente poderia fazer uma análise visando esse ponto, né, ponto linguístico. Até porque eu lembro que na graduação a gente viu tipos de letramento, né? E existem vários tipos, letramento até numérico, né? Coisa que eu uhum, nunca imaginei ver
Uhum. A gente viu o letramento numérico, que já se trata da interpretação de textos da área da matemática, coisas que eu pensei que eu não poderia resolver só com a interpretação, né? É possível, de acordo com estudos de letramento numérico. Certo. E por aí vai. E nesse caso aí eu já penso que seria um letramento nesse sentido mesmo linguístico. Muito bem. Só complementando aí a fala do Elvis, vocês já ouviram falar em letramento alfanumérico, né? Que é o letramento na área de TI. Então, você precisa ler linguagem de computador, correto? Você precisa saber programar essa linguagem, né? Senão o computador vai pirar e não vai fazer o que você quer que ele faça. Muito bem. Eu vou contar para vocês a história desse projeto aí, tá? Isso aí é um caso real, certo? Em uma escola, na fase de planejamento, a diretora levou essa tirinha, né? E reuniu os grupos que iam participar das várias práticas de letramento, que iriam fazer os projetos, né? E pediu que eles comentassem em que direcionamento eles levariam se eles estivessem diante daquela situação. Bom, você tem aí vários aspectos, tá? O primeiro deles é o fato de que a grande maioria dos alunos não sabe escrever, não sabe produzir texto. Então, é óbvio que esse texto aí, muito provavelmente, não foi produzido por este aluninho aí. Esse é o primeiro aspecto levantado pela diretora, tá? Então, a esse nível, a não ser que ele fosse superdotado, certo? Que ele fosse um gênio. Então, o primeiro aspecto era esse. Então, este texto, ele não foi criado por estas pessoas, que eram pessoas comuns, vamos dizer assim, e não superdotadas, porque ela não estabeleceu esse parâmetro quando mostrou o desenho, tá? O segundo aspecto é o aspecto levantado pela Rose, que é o aspecto da inclusão. Então, você tem alunos hoje em dia na escola que são autistas, né? Que são disléxicos, tem alguns que têm redução visual, redução auditiva, enfim. A escola, ela precisa estar preparada para esta inclusão, certo? Porque hoje em dia, de acordo com as leis, né, que existem, você tem que colocar essas pessoas dentro de uma sala de aula normal, regular. Elas não recebem um tratamento especial, a não ser no acompanhamento que elas têm extra classe. Então, o professor tem que se virar nos 30, e a escola também. E o terceiro aspecto, que é o aspecto levantado pelo Reginaldo e pelo Elvis, que seria um aspecto linguístico. É de você, por exemplo, criar, dependendo da série em que você está, né, ou do nível em que você está trabalhando, uma oficina itinerante com os seus alunos. Então, olha, vamos visitar o comércio da cidade hoje. Quantas placas no comércio possuem erros de redação? Palavras escritas erradas. Então, olha, vamos lá corrigir essas placas. Vamos lá dizer para o dono do estabelecimento, olha, isso não é assim, tem que ser assado. Tá? Então, você tem aí várias visões, tá? Então, essas eram as propostas da diretora. Número 1, tá? Você criar uma oficina de produção textual na escola. Não tem a sala de leitura? Então, você vai criar uma oficina de produção textual, em que os próprios alunos podem participar. Então, olha, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade de escrever, tá? O professor gasta toda a tinta da caneta vermelha dele quando ele vai corrigir minhas redações. Então, eu quero ir para lá, para a oficina de leitura, de produção textual.
Um outro aspecto é você criar com os alunos, tá? Um suporte para os alunos com deficiência. Então, olha, vamos produzir aqui imagens, vamos produzir áudios para os alunos que são cegos, para os alunos que têm deficiência auditiva. Então, se o cara é cego, você dá o áudio para ele ouvir. Se o cara é deficiente auditivo, você mostra a imagem, faz ele ver as coisas. Então, existiam, né, ali naquele momento, várias propostas de projeto de letramento. Isso é que é um projeto de letramento, é você trazer o conteúdo acadêmico para dentro de uma realidade social. Claro, que aí você precisaria ver o que é mais importante para o entorno, certo? Então, pode ser que foi o caso aí, né? E que é talvez o caso da grande maioria das escolas, como disse a Rose, a criação de uma oficina de produção textual. Vocês já imaginaram se este aluninho aí da figura pedisse ao pai, por exemplo, que desse uma opinião sobre o título dessa redação dele? Nem nós, né? Porque o título está realmente bastante complexo. Então é óbvio que isso aí, quando a gente olha por um prisma, diz, olha, esse cara, né? Mas pelo outro prisma, quer dizer, do extremo contrário, a gente tem que lembrar dos nossos alunos. Então, nesta escola, neste caso específico, o projeto escolhido, a prática de letramento escolhida, foi a criação de uma oficina de produção textual. Então, a escola tirou uma sala, reservou uma sala, estabeleceu horários, certo? Estabeleceu aquele planejamento de logística, fez com que os professores escolhessem alguns alunos para serem os monitores da sala de produção textual, tá? Estabeleceu um prazo e aí criou a prática de letramento. É claro que de tempos em tempos o conselho de classe se reuniu para discutir o andamento do projeto. Continua, para, muda, né, modifica, adapta, amplia, reduz. Então, vocês lembram na semana passada, né, que a nossa entrevistada disse lá na entrevista dela que não existe projeto de letramento, nem prática de letramento estanque. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica. Então, o seu contexto social é dinâmico. Então, você não pode ter uma prática de letramento única na escola que dure para sempre. Tá? Você tem que ir fazendo as adaptações, criando novas práticas, criando novos projetos. Posso fazer um comentário? Oi, Reginaldo? Eu trabalhei há algum tempo com sala de leitura. Está cortando. Reginaldo, está cortando o teu áudio. Eu trabalhei há algum tempo na sala de leitura da Isso. prefeitura, Sim, né? sim. E na coordenação e na formação também com os professores. Certo. E eu via muitas práticas boas, muitas coisas interessantes, né, aconteciam. Mas assim, o que eu notei de mais dificuldade nesse processo Sim. era a parte teórica, a parte de fundamentação dos professores, né, a parte de entendimento, de conteúdo, de conhecimento, né? A escola ainda vive muito tendo como concepção de conhecimento os conteúdos, aqueles conteúdos fechados, estanques, né?
longe dessa realidade. Eu acho assim, a questão do projeto, ela não deixa de ser revolucionária nesse sentido, porque propõe uma outra reflexão, né? Propõe uma outra mentalidade para entender que essa busca desse conhecimento fora, para trazer para dentro da escola, é um novo pensar do conhecimento, né? Não é aquele conteúdo estanque, fechado, já que está ali no livro didático, que o professor só vai repetir aqueles conceitos, né? Exige uma reflexão, uma nova tomada, entender que ele trabalha o conhecimento, né? Certo. E não conteúdos estanques fechados, né? Que determinados ali, que está elaborado no conteúdo. Para Certo. mim, eu acho que a grande dificuldade, uma das dificuldades, não é Sim. grande, mas uma das dificuldades da escola trabalhar o projeto é se repensar sobre essa prática, como exercer, como passar esse conhecimento mais reflexivo, esse conhecimento mais fundamentado, né, mais contextualizado, que é essa busca na comunidade, né? Certo. Entender a comunidade como fonte cultural, fonte de conhecimento que vocês, senhores, estão falando. Certo. Eu acho que essa que é uma das dificuldades também. Outra é aquilo que você falou antes, você falou na aula passada. A escola tem que se preparar para isso. Não pode ser uma atividade individual apenas, não é só um evento, né? Quer dizer, e a escola como uma estrutura. Eu até coloquei lá no meu trabalho que você leu ontem. Respondeu de madrugada, né, professor? Você estava Sim. acordado. Sim. Precisa um trabalho coletivo, né? Certo. Um pensar coletivo, Uhum. que vem da direção, coordenação, grupo de professores. Aí sim, o projeto muda. Por aí. Pode dar certo, né? Até porque você tem que lembrar que se esse projeto, essa prática de letramento, se ela vai levar a escola para dentro do universo social ou vice-versa, você tem que envolver outros agentes, né? Não pode ser só a escola, certo? Você pode envolver a família, pode envolver as pessoas da comunidade, certo? Então, vamos pensar aqui numa coisa, tá? Para a gente poder, então, ilustrar e concluir a nossa discussão. Vamos imaginar que vocês decidissem na escola de vocês que o projeto de letramento para essa prática de redação seria fazer um jornal. Vocês vão criar um jornal. A escola vai ter uma newsletter, um jornalzinho. O que vocês acham mais coerente como prática de letramento? Fazer um jornal com vários assuntos, esporte, sei lá, notícia política, e não sei o que mais lá, tá? O que seria apenas uma prática de redação, porque os alunos teriam que redigir vários tipos de texto, né, no mesmo projeto, ou vocês criarem um jornalzinho de bairro, ou para o bairro. O que seria uma prática de letramento mais coerente, na opinião de vocês? Ou seja, estudar o entorno, né, definir o que tipo de notícias, né, o que tipo de informação aquele entorno tem e necessita, e aí criar esse jornalzinho de bairro. O que é uma prática de letramento mais consciente, na opinião de vocês? Vejam que eu não estou dizendo que existe diferença entre as duas práticas. Você está escrevendo o jornal do mesmo jeito. Tá? Então, as duas práticas, elas têm objetivos, elas são coerentes. Mas o que é uma prática de letramento, vamos dizer assim, mais coerente, mais apropriada? Não é criar o jornalzinho do bairro? Eu acho que eu fico assim, eu visualizo onde eu trabalho. Isso. Então, nós trabalhamos em uma escola
que ela atende tanto a zona rural quanto a urbana. Uhum. E as periferias, que tem as comunidades ao redor da escola, né? Certo. Então, nós trabalhamos, assim, vamos dizer, com 5 grupos diferentes de alunos, de grupos Certo. diferentes mesmo, de fato. Certo. Então, acredito que se dividir esses alunos por grupo, então, quem vai falar da zona rural, das coisas da zona rural, quem vai fazer charge, vai fazer um texto, vai dar um informativo, fazer uma entrevista na zona rural sobre o trabalho das pessoas desenvolvidas nessa zona rural, quem trabalha com a produção de tucupi, de goma, de farinha, quem trabalha com vendas de frutas, né, que tem no local, de hortifruti, qualquer coisa assim. E os outros o outro grupo já falaria da sua comunidade, o que tem naquela comunidade, ou o que não tem. Porque a gente sabe que nas comunidades as mais distantes não tem saneamento básico, não tem, a energia não chega assim da melhor qualidade, né? As casas elas ainda são de madeira, são as pessoas que moram em casas que não são de alvenaria, têm uma outra vida social. As pessoas que moram mais na região mais próxima da escola, que já tem uma outra estrutura, tem famílias muito grandes e tem famílias pequenas. As famílias hoje, elas são diferentes. Não adianta a gente dizer, conte a história da sua família. E se ele viver com 2 pais, com 2 mães, com a avó e com a mãe, com o tio e com a avó? Então, são várias situações. Então, acho que dá para fazer um jornal abarcando várias situações, né? Do âmbito da escola, todo mundo faz parte da escola, mas todo mundo faz parte de uma realidade diferente. Então, acho que dá para fazer um jornal escolar, né, que vai circular dentro da escola e vai circular na comunidade para a família, né, e vai abranger vários temas, vários assuntos interessantes. Muito bem. Bem, olha só. Lembrem do que eu falei ainda há pouco, tá? Todos os 2 jornais, eles têm o mesmo objetivo, tá? Eles têm a mesma ideia. Porém, é aquilo que eu já disse para vocês. Se você tiver segurança e se a escola já tem essa experiência, você cria logo uma coisa grande. Mas se você vai começar, se a escola vai iniciar essas coisas, faça uma coisa menor. O fato de você ter uma escola que fica na encruzilhada de diversas comunidades, não significa que você não possa criar um jornalzinho do bairro apenas. Não quer dizer que você depois não vá ampliar esse jornal. Mas você precisa, de alguma forma, fazer o aluno entender e sentir o que é o letramento. Para que ele serve. Então, você cria esses seus vários grupos, tá? E pede que esses grupos saiam, quer dizer, saiam é maneira de dizer, né? Força de expressão, para buscar informações naquele bairro, naquela região ali onde a escola atua, tá? O que é importante naquela região? Como a Rose disse, o que é que tem de mais? O que é que falta? Tá? Que tipo de realidade social existe? E aí você faz primeiro aquele bairrozinho ali, aquela áreazinha lá do entorno da escola. Tá? Como você estará pensando em uma prática, né, de letramento, em um projeto de letramento, você vai ampliando isso. Tá? Então, é preciso, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo começa de um ponto de partida. E muitas vezes a escola acaba se atropelando e atropelando os professores por causa daquela coisa de que ela tem o olho maior que a barriga. Quer dizer, ela quer fazer um negócio logo assim, grandioso, estonteante, uma coisa que faça muito barulho. Então, eu sempre lembro de um ditado que a minha avó usava. Ela dizia
que a gente só sabe que a galinha colocou um ovo quando ela cacareja, certo? Então, se a galinha não cacareja, ninguém sabe que ela botou o ovo. Só que este ovo, ele ficou sendo, vamos dizer assim, produzido na galinha durante um certo tempo. Depois a galinha botou esse ovo e ficou chocando lá esse ovo. E se vocês prestarem atenção, enquanto ela choca o ovo, não tem cacarejo. Ela choca um ovo em silêncio. Muito raramente ela solta um pio aqui, outro ali. Quando ela já sabe que o ovo está chocado, vamos dizer assim, aí ela começa a gritar, a cacarejar. Então, minha sugestão para vocês. Eu acho, né, que com essas ilustrações e nessa nossa conversa de hoje, vocês já entenderam, primeiro, qual é a diferença entre um evento de letramento e uma prática de letramento. Segundo, qual deve ser a dimensão disso. E terceiro, os objetivos a serem traçados. E aí começa o seu projeto. Tá? E para nós, vamos dizer assim, fecharmos essa nossa discussão, cabe ressaltar que o projeto ou a prática de letramento, ela não elimina os eventos de letramento que o professor queira ter com a sua turma, com a sua sala. Você pode ter dois projetos de letramento, duas práticas de letramento, tá? Que envolvam, vamos dizer assim, uma amplitude maior, e você pode ter os seus eventos de letramento na sua sala de aula. Vocês querem ver uma coisa? Aquele desastre lá com a barragem da Vale, certo? O que é que as pessoas começam imediatamente a fazer? Elas criam uma rede de solidariedade, né? E aí começa a recolher cesta básica, roupa, água, tudo que seja necessário, né, para fazer frente àquele desastre. Isso aí nada mais é do que um letramento social. Correto? E que você pode fazer com a sua turma lá, né, a qualquer instante. Olha, gente, vamos, sei lá, é Páscoa. Então, olha, nós vamos fazer aqui uma gincana, certo? Para dar bombom de chocolate para as crianças pobres da comunidade. Só que é assim, ó. Você diz isso para os seus alunos. Aí cada aluno traz um saco de bombom de chocolate. Aí você pega aquilo, né? Começa a distribuir, inclusive, dentro da sua escola. Não foi essa a intenção do seu projeto. Mas o que é que aconteceu? Você não foi primeiro averiguar lá fora quantas crianças em situação de miséria ou extrema pobreza, ou seja lá o que for, existiam na comunidade. Então você não disse assim, olha, tragam 500 unidades de bombom de chocolate. Tragam 3 sacos, que dá. Não, você disse, tragam sacos. Aí os seus alunos trouxeram os sacos de bombom de chocolate, encheram a sua sala de aula com produtos de chocolate. Aí você, diante daquela situação, o que é que você faz? Para não estragar, você começa a levar algum para casa, distribui para os colegas na escola, né? Dá para as crianças da escola. Então, o que é que você fez? Você começou o seu projeto de letramento sem considerar o seu universo social lá, o seu universo real. Porque a primeira providência era você ir ver quantas crianças deveriam receber o chocolate. Se sobrasse, aí você pensaria, então, naquela adaptação do seu projeto.
Então, vocês observem que são exemplos simples que nós temos no nosso dia a dia. Certo? Uma vila de casas foi destruída por um incêndio. Então, as pessoas precisam de cobertor, precisam de roupa, precisam de água, precisam de material de higiene. Claro que aí é uma situação extrema, certo? Aí as pessoas vão doando porque supõem que tudo vai ser doado para aquelas pessoas. Então, é preciso que a gente faça um projeto, né, gente? É isso que eu quero que vocês compreendam. A gente não pode fazer uma ação de letramento aos trancos e barrancos só para dizer que a escola tem. Porque isso estará fadado a morrer. Se não existe um acompanhamento, se não existe uma adaptação, deixou de ser letramento. Porque a realidade social, ela é dinâmica, ela não é estática. Então, se você não acompanha a sua prática e não faz adaptações, ela deixa de ser letramento. Então, eu queria, nessa nossa conversa de hoje, discutir esses aspectos com vocês, porque eu sei que eles fazem parte da realidade das escolas que por aí existem e que agora vão se intensificar com essa história aí das BNCC, tá? Porque as escolas vão sair fazendo milhões de coisas. Agora nós podemos trazer a realidade para dentro da sala de aula. E vai ser aquela enxurrada de coisas, tá? Que vão ser feitas assim, como sempre são, né? E, infelizmente, na minha opinião, pelo menos, elas estarão fadadas ao fracasso, novamente. Então, eu queria, nessa conversa de hoje nossa, tentar ilustrar, né, para vocês esses aspectos das práticas de letramento. Por quê? Porque independente do nome que você der, né, letramento digital, letramento crítico, letramento numérico, letramento informacional, letramento literário, independente do nome, os cuidados na elaboração dos projetos e das práticas de letramento devem ser os mesmos. Eu sei que é difícil, porque vocês não estão sozinhos na escola, né? Vocês têm outros agentes, outros atores, vamos dizer assim, no processo, né? E muitas vezes essas pessoas, elas não entendem isso daí. Não, olha, vamos fazer aí um sarau literário num período do dia aí na escola, num sábado de manhã, a gente convida os alunos, eles vêm aí, a gente faz um sarau e pronto. Tudo bem, tá certo, não tem problema isso daí. Mas é preciso entender que isso não é uma prática, isso é um evento. E ele pode ocorrer uma vez a cada 10 anos. Então, eu queria tentar, né, com essa nossa conversa de hoje, ilustrar esses pontos para que vocês, então, possam pensar na solução da atividade que eu estou propondo lá para vocês para essa semana. Eu estou pedindo que vocês considerem a realidade de vocês, tá? É sempre isso que é o parâmetro primário, vamos dizer assim. Que vocês pensem na realidade de vocês, que tanto pode ser como professores ou como alunos que vocês já foram, tá? Mas, de preferência, na realidade que vocês vivem hoje, tá? E aí vocês pensem em criar uma prática de letramento, tá? Então, você vai me dizer qual é o seu universo, você vai me dizer qual é o seu objetivo, você vai me dizer quantas pessoas estariam envolvidas, quem são essas pessoas, certo? Qual é a sua metodologia e qual é o seu resultado esperado.
Não precisa você mostrar estatísticas, né? Mostrar gráficos, e não precisa você dizer que você ensina na escola, numa escola que fica no Bengui, na Pedreira, não. Tá? É na realidade da minha escola. Essa é a frase que vocês vão usar. Eu não quero saber qual é a escola, nem em que bairro ela fica, tá? Vocês vão descrever só. Não é para dar nome para ninguém, nem bairros onde vocês estão atuando. Então, vocês criam uma prática de letramento. Vocês vão criar aquele pré-projeto que a professora falou na entrevista da semana passada, que vocês assistiram lá na plataforma. Tá? Então, vocês vão... Eu sou o diretor da escola, tá? O diretor da escola que vocês trabalham saiu e eu fui nomeado para ser o diretor da escola. Aí eu cheguei lá, reuni vocês e disse, ó, eu quero grupos de 4 professores, tá? E cada um desses grupos vai fazer uma proposta de prática de letramento para a nossa escola, para nós colocarmos em execução. Aí você vai chegar comigo e me entregar esse seu pré-projeto. Tá claro isso? Então, acho que hoje era o que nós tínhamos para discutir. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou se alguém quer fazer algum comentário, tá? É claro que vocês, se vocês lerem o material que está lá na plataforma, vocês talvez consigam enriquecer mais esse pré-projeto de vocês. Mas, em suma, tá? O que eu quero é isso. Eu quero que vocês pensem no universo em que o projeto vai acontecer, quer dizer, quais são os atores, né, que vão estar envolvidos, quem é o público que vai participar do projeto, tá? Então, se são alunos do 9º ano, do 8º ano, do ensino médio, seja lá o que for, se são crianças, se é o Jardim 1, Jardim 2, sei lá como é que dão o nome lá na escola de vocês. Qual é a metodologia que vocês... Qual é o objetivo, qual é a metodologia e qual é o resultado esperado. Então, hoje aqui na nossa conversa, eu citei alguns exemplos para vocês, tá? Que são exemplos que algumas escolas já têm, mas que não são usados como prática de letramento, tá? São usados apenas como prática escolar, certo? E aí vocês vão ver que em um dos materiais lá da plataforma, vocês têm essa diferenciação, tá? E aí vocês então vão criar esse projetinho de vocês, só com esses itens, tá? Eu não quero que vocês criem um projeto de pesquisa científica acadêmica, não. Eu quero o universo em que o projeto vai acontecer, então se é no bairro da escola, se é na comunidade ribeirinha lá do Cumbu, tá? Se é na Estação das Docas, enfim, o universo social onde o projeto vai ocorrer. Quem é que está envolvido no projeto, tá? Qual é o objetivo desse projeto? Se vocês quiserem dizer por quanto tempo vocês supõem que o projeto deva existir, vocês podem dizer. Qual será a metodologia do projeto? E aí nós não estamos falando de metodologia científica, nós estamos falando de metodologia de trabalho, né? Tá? E o resultado esperado. São esses itens que eu gostaria de ver na resposta lá de vocês para a atividade dessa semana. Ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. A gente pode usar uma dessas charges aí? Pode. Se for mais fácil para você, pode. Não, é porque a primeira me chamou mais atenção. Aí eu já Sem estava pensando problema. em algo baseado nela. Tudo bem, mas lembre que você precisa ter esses itens no seu pré-projeto, tá? Esses itens que eu estou falando. Mas não tem problema, você pode usar uma dessas 2 charges que eu mostrei aí, você pode pegar uma outra que esteja na internet, tá? Você pode até mesmo ter alguma coisa no seu livro-texto, tá?
vocês não vão se surpreender se daqui a alguns anos, que não serão muitos anos à frente, mas poucos anos à frente, as editoras começarem a produzir livros-texto que já incluam eventos e práticas de letramento. A esperança é que esses autores façam essa diferenciação na hora de fazer a proposta para a escola, ou para o seu material didático, né, no caso. Mas muito provavelmente isso vai acontecer. Diga, Rosilene. É porque essa questão da prática, ela é muito recorrente hoje nas nossas escolas, porque às vezes a coordenação ela não entende o que a gente está fazendo. Que o nosso trabalho em sala de aula tem um objetivo, tem um significado. E aí eles chegam, não, mas vocês precisam se reunir para elaborar um projeto para colocar em prática durante uma semana. Aí a gente sai da sala de aula, foge completamente do que a gente estava planejando fazer naquele momento, ou naquele dia, naquela aula, né? E aí eu costumo dizer assim, que eles chegam e enfiam goela abaixo. Uhum. E o professor ele precisa colocar em prática, porque precisa registrar, porque Certo. agora com essa história da pandemia, tudo tem que ser registrado, enviado em forma de portfólio para a Secretaria de Educação. Certo. Né? Tudo tem que ter um registro, tudo tem que mostrar que o professor está fazendo, que o aluno está fazendo, que a gente, que de alguma forma aquilo está acontecendo. Certo. Né? E até porque as redes sociais estão aí, né? Sim. Fizemos o projeto de leitura, não sei o que, na escola tal. Então, tem toda uma situação que eu digo que costuma atrapalhar a prática de sala de aula. E eu digo isso para as minhas coordenadoras, elas dizem que eu sou muito chata em relação a isso. Porque eu, de fato, eu quero trabalhar o que eu planejei. Porque o planejamento vem da Secretaria de Educação, né? Passa pela coordenação e gestão da escola e chega com o professor precisa colocar com o aluno, mas não é a tua ideia. Até a gente absorver o que de fato eles querem, eu já perdi um tempão e fugi completamente da minha realidade de sala de aula, que eu digo que quem conhece a realidade dos alunos, o nível de letramento, o que eles gostam de ler, o que eles conseguem compreender, somos nós que estamos ali com eles. Né? De fato. Quando o senhor falou em relação a fazer o projeto, eu também pensei, como Elvis, em usar uma das duas imagens, que eu achei bem interessante, não decidi qual, né, mas de usar ela de uma forma assim, e a gente consegue ver que dá para usar fazendo um projeto e desenvolver várias atividades, né, inúmeras atividades. Inclusive essa segunda aí, em relação à inclusão. Sim. Pode ser feito um projeto social na escola, em relação à inclusão desses alunos que são os PCD, né, hoje na escola, alunos com deficiência, qualquer deficiência, não é só uma, a gente trabalha com uma gama de informações desses alunos. Então, achei interessante também fazer em relação a uma dessas duas charges ou outra que tenha algo a ver. Né? Sem problema. Vocês lembrem o seguinte, tá? Você pode ter um projeto guarda-chuva, tá? E algumas escolas já fazem isso. Então, elas têm um guarda-chuva, tá? Quer dizer, é um projeto só para a escola. E dentro deste projeto, existem várias práticas de letramento, tá? Então, você pode ter, dentro do seu pré-projeto, mais de um evento, certo? E, de repente, você parte de uma ideia qualquer, né, no seu entorno, e aí cria um projeto que tem vários eventos. Então, você vai fazer um evento no primeiro semestre e um evento no segundo. Você vai fazer 2 eventos no primeiro, 2 no segundo. E aí esses eventos podem ter naturezas distintas, tá? Dentro do mesmo universo do projeto.
Eu não tinha falado nisso porque eu achei que se vocês fossem fazer, se isso é a primeira vez de vocês, né, se vocês são neófitos, como se diz, novatos, noviços, né, iniciantes nessa ideia, vocês talvez não conseguissem colocar várias ações dentro do mesmo projeto. Mas aqueles que quiserem, não há o menor problema, tá? Você só lembre que cada um evento, na verdade, é um mini projeto. Então, você precisa dizer, novamente, quais são os agentes, né, os atores, qual é o resultado daquele evento, o que é que você pretende, qual é o seu objetivo. Então, você tem o projeto e, nesse projeto, você tem 2 eventos. Então, esse evento também precisa de uma explicaçãozinha lá no projeto que vocês vão apresentar na plataforma. Claro, né? Senão você vai dizer, olha, o meu evento é chamar os alunos para jogar uma pelada aqui na escola. Pronto, eles vêm aqui, vão jogar pelada, vão jogar aí 90 minutos de um joguinho de pelada, depois tem um churrasquinho e eles vão embora para casa. Não deixa de ser um evento de letramento, porque isso pode ser, né, uma ação, né, de ocupação social, como fizeram nas favelas, certo? Não deixa de ser. Mas aí você vai precisar me dizer isso, né? Porque senão eu vou achar que você chamou os alunos lá só para jogar futebol, que a escola estava com um campo lá, tem uma quadra, aí o governo já está querendo tomar a quadra porque a escola não usa, aí você chamou os alunos para dizer que estão usando a quadra. Entenderam? Tá ok? Alguma outra pergunta? Bem, eu vou apenas reforçar um ponto, tá? Eu vou interromper aqui a nossa gravação, deixa eu tirar aqui o desenhinho. Eu vou interromper a nossa gravação.